Ok, já estamos ao vivo, então. Boa tarde a todas e a todos e todos presentes. Eu sou Cileide Cabral, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A gente chama aqui carinhosamente a Rural de Ruralinda. Estamos abrindo, né, nesse momento, um ciclo de debates, de conversa, de lives do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da UFRPE. Então, gostaria também de agradecer nesse momento ao professor Gustavo Cioli, que é o coordenador do programa de pós-graduação, pela iniciativa de nos conectar com o grande público e também com os nossos alunas e alunos da graduação, da pós e de tantas outras universidades de história pelo país, né? O tema que a gente abre nessa sessão de lives, de conversa, de debates, é um tema muito delicado, é um tema muito forte, e é um tema que toca a todas nós e a todos nós, né? Porque o tema que trata da violência, o título é Em Briga de Marido e Mulher se mete a colher, violência de gênero, pandemia e biopolítica. Tema delicadíssimo, importantíssimo. Só vou esperar um pouquinho, ver se está tudo ok com você, Cláudia, tudo ok? Tá ouvindo? Ok, sim, perfeito. Então, tá joia. Então, um tema delicado, e a gente convidou, então, a professora Cláudia Maia. Cláudia Maia é professora da Universidade Estadual de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, a 400 e poucos quilômetros de BH. Então, Cláudia está nos sertões das Minas Gerais, né? Cláudia atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em História da sua universidade, também coordenadora do GT de Estudos de Gênero. E Cláudia nos representa dos estudos de gêneros ligada à Ampul Brasil, ligada à Associação Nacional de Professores de História. E Cláudia também, ela tem um livro que eu tive o prazer de conhecer, que se chama A Invenção da Solteirona, que é a sua tese de doutorado, que virou livro, né? Então, Cláudia tem esse percurso, longo percurso no campo da história, no debate de gênero, na história das mulheres. E Cláudia vem se dedicando há um certo tempo a estudar, então, a violência de gênero e a violência de gênero no Brasil. Hoje é uma das nossas pesquisadoras reconhecidas, inclusive pelo CNPq. E aí, Cláudia, eu já passando a palavra para ti, eu acho que toda mulher que é violentada na sociedade, né, que sofre violência, toda a sociedade também sofre violência. E eu queria saber de você como foi inicialmente esse teu percurso, essa entrada no tema, né? Como você se aproximou, que é um tema difícil de ser estudado, tem que ter uma estrutura emocional muito grande para lidar com esse tema, é muito difícil, muito duro emocionalmente falando, porque nos atinge pessoalmente, assim, emocionalmente, né? Então, a palavra é sua e agradecer seu aceite aí para iniciar os nossos trabalhos no PGH. Obrigada, então. Obrigada, Alce. Bom, primeiro eu quero cumprimentar o programa de pós-graduação em História da Rural de Pernambuco, né, a Rural Linda. Parabenizar por essa iniciativa, acho que é uma importante iniciativa, não só para comunicar com os nossos alunos, mas para comunicar as nossas pesquisas para além da academia, porque muitas vezes a gente discute esses temas, como você disse, temas importantes para a sociedade, mas que tem uma certa dificuldade de transbordar a universidade para a sociedade. Então, esse canal, eu acho que ele é muito importante nesse sentido, porque ele nos coloca, né, para dialogar diretamente com a sociedade. E eu queria também agradecer a você e o Gustavo pelo convite, dizer que é uma honra muito grande para mim ter sido convidada para inaugurar esse espaço e espero estar à altura, né, do convite. Bom, como você apresentou, agradeço aí a propaganda pela invenção da solteirona, né? Acho que, sem dúvida, é um dos meus melhores trabalhos. Eu venho, desde o meu mestrado, há mais de 20 anos, estudando
gênero, né? Trabalhando com gênero. Primeiro eu comecei com estudar as mulheres de imigrantes sazonais no Vale do Jequitinhonha, as chamadas viúvas da seca, um tema que eu questionei na minha dissertação de mestrado, né? Mas comecei estudando essas mulheres no Vale do Jequitinhonha, e no doutorado eu discuti esse dispositivo de intenção da solteirona no Brasil, como forma de expansão do modelo idealizado, normalizado de mulher. Logo após o doutorado, antes mesmo de concluir o doutorado, eu me interessei pelas discussões acerca da violência contra a mulher, e não foi algo. Quando a gente pergunta aos colegas, né, os alunos, por que você escolheu esse tema, né? A gente sempre começa relatando algo que nos impactou, algo que escolheu esse tema porque é um tema que gosta, um tema que, né? Esse não é um tema que eu gosto de estudar, não é um tema que eu escolhi porque é um tema que eu gosto de estudar, mas eu me senti meio que na obrigação de estudar a violência contra as mulheres. Por quê? Porque a Unimontes é a maior universidade pública aqui no norte de Minas. O norte de Minas, como você já disse, é uma área muito extensa, né? Uma área muito grande. E a Unimontes, ela é a maior universidade pública aqui. E, na época, não existiam estudos aqui na região sobre a violência contra a mulher. Então, a gente ouvia falar dos índices, né? O aumento da violência, o problema da violência contra as mulheres, já havia ganhado maior notoriedade no campo das ciências sociais, né? Mais do que na história, e não existiam estudos acadêmicos mais sistematizados sobre esse tema aqui. Então, eu me senti na obrigação de começar alguns projetos de pesquisa para ajudar a entender esse fenômeno aqui. Então, juntamente com alguns colegas, nós criamos, no âmbito da Unimontes, em 2006, um grupo de pesquisa, né, o Grupo de Pesquisa Gênero e Violência, o GPEG, isso em 2006, e nessa época nós conseguimos financiamento, primeiro da FAPEMIG, depois do CNPq, para desenvolver as pesquisas. E trabalhamos dentro de uma perspectiva histórica, né? Então, nossos primeiros trabalhos centraram em análise de processos criminais, no período da década de 70 até 2000, e depois nós estendemos esse período. Nós começamos com processos criminais, com jornais, e depois com entrevistas de história de vida. E, de fato, como você disse, não é um tema fácil. É um tema que, principalmente para nós mulheres, né? Porque a gente se vê muito nas situações descritas nos documentos que nós analisamos. Então, já aconteceu, por exemplo, durante o processo de pesquisa, eu e minhas bolsistas, a gente pegava no fórum, por exemplo, nós trabalhamos com a documentação de 2 fóruns, né, do fórum aqui de Montes Claros, essa primeira pesquisa, o fórum de Montes Claros e o fórum de Janaúba. E nessa primeira pesquisa, nós íamos para Janaúba e pegávamos caixas, e já aconteceu da gente pegar caixas, né, com vários processos de estupro, e a gente lia um, lia outro, e dava um desespero, porque em nenhum dos processos tinha punição para o réu. A maioria ou prescrevia, ou não tinha prova. Então, essa é uma das questões que a gente enfrenta no estudo da violência e que causa muita indignação, muita revolta, né? Para além daquilo que você lê nos processos, e muito mais, para além do que você ouve, né, nas narrativas das mulheres que são vítimas de violência. Então, desde 2006, mais ou menos, que no âmbito do grupo de pesquisa, nós temos desenvolvido algumas pesquisas mais qualitativas, né? E a partir de uma perspectiva histórica. Mais recentemente, eu tenho me dedicado às análises sobre o feminicídio, né? Andei publicando alguns trabalhos sobre o feminicídio.
Então, Cláudia, é legal assim, você explanar um pouco de onde, quando começou, porque tem uma estrada aí, são 14 anos agora. Então, no doutorado a gente brinca. Quem escolheu o tema? Você escolheu o tema ou o tema te escolheu? Me Acho que você me parece. escolheu, viu? É Parece que exatamente, nesse acho que você me escolheu. tema te escolheu. Então, são aí 14 anos de estrada de estudo, né, nesse momento sobre o feminicídio. E a gente está em pleno isolamento social, né, distanciamento social, enfrentando a pandemia com muitos problemas e o problema da violência de gênero, né? A gente tem acompanhado, sobretudo, os noticiários, jornais, né, via online, televisão, e os meios de comunicação vêm sistematicamente mostrando o aumento da violência, mas me parece que as secretarias não registram o aumento desse número. E aí eu queria ver como é teu olhar sobre esse momento que a gente vive tão delicado, tão difícil. Então, nesse momento, de fato, tem sido, né, uma preocupação constante nesse momento. A pandemia, como tem vários colegas falado, também especialistas, né, nos programas de televisão, ela, de certa forma, para além do sofrimento, das inúmeras mortes que tem causado, né, ela também revelou ou escancarou, na verdade, né, as imensas desigualdades no país, as desigualdades sociais e, sobretudo, as desigualdades de gênero, né? Revelou, de certa forma, também a face sexista, a face, né, machista, autoritária, elitista da nossa sociedade. Então, a pandemia, ela tem escancarado tudo isso, né? E, junto com isso, esse fenômeno da violência. Em abril, em meados de abril, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG que acompanha de forma bastante sistemática os dados de violência no Brasil, fez uma pesquisa a pedido do Banco Mundial sobre o aumento da violência no Brasil durante o período do isolamento. E aí são dois dados, né? Primeiro, foram poucos os estados, né? Foram apenas 6 estados que enviaram dados, então só com base nesses estados que a pesquisa foi feita. Então, em alguns estados, como Acre, São Paulo, Rio Grande do Norte, os dados revelam, de fato, o aumento da violência doméstica e familiar, o aumento no número de registros de ocorrência, assim como no número de feminicídios, que eu vou falar um pouquinho mais. Outros estados, né, não houve um aumento no registro das denúncias, nos registros de ocorrência. No entanto, junto, né, com essa pesquisa, o Fórum Brasileiro também fez uma pesquisa nas redes sociais, através de comentários sobre a violência, né, no momento em que ela está acontecendo. E aí, comparativamente com o mesmo período do ano anterior, a pesquisa revelou que houve um aumento de mais de 400% nos comentários. Ou seja, né, embora em alguns estados os registros tenham diminuído, a notícia de violência, ela aumentou. E, de fato, ela aumentou. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, né, de entrar mais especificamente sobre essa questão do aumento da violência, sobretudo noticiada pelos meios de comunicação, é preciso ressaltar, né, Alcileide, que não é o isolamento em si que provoca a violência contra as mulheres. Porque hoje a gente sabe que o isolamento é a medida mais eficaz para conter a pandemia, para nos manter seguros e manter os outros seguros também, né? Então, o isolamento em si, ele não causa violência. Acontece que durante a pandemia e durante a situação de isolamento, as mulheres, elas estão em uma situação de maior vulnerabilidade. Então, para além
né, da aleatoriedade que a doença, a pandemia, atinge de maneira geral as pessoas, algumas pessoas, elas têm a sua precariedade maximizada, né, muito em função das políticas ou das decisões políticas do nosso governo, elas têm, né, a sua precariedade maximizada pelo desemprego, pela insegurança, pela ansiedade, né, que todo esse problema, né, em torno da condução do país, as incertezas com relação, né, a que medidas tomar, se faz isolamento, não faz isolamento, né, se vai haver desemprego, se não vai haver, a diminuição de renda, né, muitas famílias tiveram as suas rendas diminuídas, a perda de amigos, a perda de familiares, né? No caso das pessoas mais pobres, a ausência de coisas básicas de prevenção, como o álcool gel, sabão, água, que já foi muito falado. Então, para além de todas essas coisas que atinge, né, muitos brasileiros, as mulheres têm um fator a mais durante esse período, muitas mulheres, que é estar mais exposta à morte por causa da violência de gênero. Então, elas estão numa situação de precariedade ainda maior, né? Mas, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a situação de isolamento coloca as mulheres, né, numa situação ainda mais de precariedade, né? Tem a sua precariedade maximizada ao extremo, mas não é o isolamento em si que provoca a violência. A violência de gênero, a violência contra as mulheres, ela é histórica, né? Ela tem as suas raízes na nossa cultura patriarcal, nessa cultura colonizada, né? Ela está baseada nas relações de poder entre homens e mulheres, né? Nas concepções do masculino e feminino, e ela é, de certa forma, tão antiga que um dos problemas da violência é que ela foi naturalizada. Então, durante muito tempo, a violência perpetrada por maridos, por pais, com as mulheres da família, era visto como parte das relações cotidianas, né? Então, é como se as mulheres fossem propriedade dos homens e eles tivessem o direito de punir, de corrigir, de fazê-las submeter, de fazê-las acatar a sua vontade, né? Então, isso está presente na nossa cultura patriarcal, né? E está presente nas relações de poder. Então, a violência contra as mulheres, ela é histórica, ela é cultural, ela está tão arraigada que nós acabamos vendo essa violência como algo natural. Um dos grandes desafios das feministas foi justamente desnaturalizar essa violência. Então, a partir dos anos 70, por exemplo, é quando as feministas começam a denunciar de forma mais sistemática a violência contra as mulheres, né? E começa também um intenso trabalho de desnaturalização dessa violência, com o objetivo de criminalizar, mostrar que não faz parte das relações cotidianas, que não é natural, mas que é um crime que precisa ser punido como qualquer um outro, né? Então, um grande marco nessa luta foi, sem dúvida, a Lei Maria da Penha, né, de 2006, ou seja, quase 30 anos depois do início dessa luta. A Lei Maria da Penha, ela resulta de uma ampla discussão na sociedade, então ela foi elaborada em conjunto com os movimentos feministas, com ONGs, com a academia, né? Resulta da luta da Maria da Penha, então é por isso que ela é um grande marco. E embora em períodos anteriores já haviam acontecido ao nível do Estado e mesmo da Federação várias iniciativas na tentativa de conter a violência contra as mulheres, vai ser, sem dúvida, a Maria da Penha esse grande marco, à medida em que vai tipificar as violências contra as mulheres, né? Eu estou falando de maneira bem ampla, mas depois a gente pode aprofundar. A violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, para além da violência física, né?
Então, ela vai tipificar a violência e vai considerar a violência de gênero como uma violação dos direitos humanos. Então, isso vai ser extremamente importante. Um outro grande marco dessa lei só um minutinho. Não como meramente uma lei, uma política pública, né, uma política pública de políticos e de aspectos assistenciais. Então, ela vai, por exemplo, proibir as transações penais, ou seja, antes da Maria da Penha, a violência contra as mulheres era considerado um tipo de crime, né, menor, e por isso poderia ser julgado nos juizados especiais criminais. Então, a condenação, quando acontecia, eram, né, através de transações penais, se pagava cestas básicas ou prestação de serviços, né? Então, isso gerava a sensação de impunidade, né? Além de ser considerada uma violência menor, um crime menor. Então, isso, de certa forma, foi bastante prejudicial nessa luta pela criminalização da violência às mulheres. Então, a Maria da Penha vai proibir essas transações penais, ela vai criar as medidas protetivas de urgência, que, além de instrumentalizar a polícia, foi uma forma de proteger as mulheres em situação imediata de violência, né? Além de deixar clara a necessidade da criação das delegacias de mulheres, das redes de atenção né, a mulheres em situação de violência. Nem todos os estados, nem todos os municípios possuem as delegacias de mulheres, e a Lei Maria da Penha, de certa forma, vai estimular a criação, né? Porque junto com a Lei Maria da Penha, também foi criada uma série de políticas públicas que instrumentalizou as defensorias públicas estaduais, né? Que estimulou a criação de casas-abrigos, de centro de referência da mulher, né? Então, para além das medidas policiais, a Lei Maria da Penha também se preocupou com questões jurídicas, como, por exemplo, a necessidade de criação de um juizado especial criminal só para lidar com os crimes da Maria da Penha, né? Como forma de dar agilidade aos processos, e também cuidou de questões assistenciais, porque um dos grandes problemas a ser enfrentado diz respeito à autonomia, sobretudo a autonomia econômica das mulheres. Então, a Maria da Penha também, né, previu medidas assistenciais, né? E as mulheres vítimas de violência, elas passaram a ter prioridades em programas do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mulheres Mil. Então, só para ressaltar como que, de certa forma, a Lei Maria da Penha ela foi um grande marco, né, na luta pelo fim da violência às mulheres. Também eu gostaria de destacar, Alcileide, a lei do feminicídio, né? O feminicídio também é uma lei que resulta das movimentações feministas, tanto no campo acadêmico quanto no campo social, né? No Brasil, a lei do feminicídio é de 2015, mas enquanto um conceito, ele vem sendo formulado também pelas feministas desde a década de 70, quando ele é usado pela primeira vez, né? E o feminicídio não diz respeito somente a um homicídio de mulher, mas um tipo de homicídio que expressa o ódio ao feminino ou aos corpos feminizados, né? Ele expressa também a omissão do Estado diante desses crimes, porque nós sabemos que, historicamente, e aí as nossas pesquisas no campo da história têm mostrado, é um grande marco, por exemplo, a pesquisa da Marisa Correia, da antropóloga Marisa Correia, nos anos 70, né? O clássico Morte em Família, que ela vai mostrar justamente como esses crimes, considerados crimes da paixão, né? Em geral, eram crimes em que prevalecia a impunidade ou as penas brandas. Então, o conceito do feminicídio também expressa
essa omissão do Estado, para além, né, de demonstrar que o feminicídio, né, esse tipo de assassinato de mulheres, resulta de um contínuo de violência, porque, em geral, são mulheres que já sofriam violência em casa, continuamente, e aí o feminicídio é o ponto final, né, desse ciclo de violência. Então, eu fiz essa retomada só para dizer que, embora agora na pandemia as mulheres com sua situação de precariedade, né, aumentada, elas estão mais expostas à violência e mais expostas à morte, não foi especificamente isolamento, né, a causa dessas violências, mas esses elementos que são culturais. As pesquisas sobre violência contra as mulheres, sobretudo no que diz respeito ao feminicídio, têm mostrado que, bom, primeiro que a violência, né, contra as mulheres acontece, em sua grande maioria, dentro das casas. Os registros de ocorrência de ameaça, de lesão corporal, em geral, acontece à noite ou nos finais de semana, ou seja, quando os homens estão em casa. O feminicídio, uma pesquisa do, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostrou, por exemplo, que entre 2017 e 2018, cerca de 65% dos feminicídios aconteceram dentro de casa. O IPEA fez uma pesquisa de uma série histórica de 10 anos, de 2007 a 2017, né, sobre assassinato de mulheres, e também mostrou que nesses 10 anos houve um aumento de 17% no número de mulheres assassinadas dentro de casa. Isso demonstra o que a gente já virou senso comum, que a casa não é, para muitas mulheres, né, a casa não é um lugar seguro. E como na situação, né, de isolamento com a pandemia, elas são obrigadas a ficar em casa e mais tempo em companhia com seus agressores, né, isso significa que é bem provável que a violência, de fato, tenha aumentado. Embora, como você disse, Alcilei, o registro de algumas secretarias, entre elas a Secretaria, né, de Segurança Pública daí de Pernambuco, daqui de Minas Gerais e de vários outros estados, o que esses registros demonstram é que houve uma diminuição nas denúncias ou nas representações de violência doméstica. De certa forma, esses números mais do que mascaram a realidade, né? Cláudia, então, essa diminuição, né, nós temos atribuído, né, essa diminuição ao fato de que, estando em casa, elas têm maior dificuldade, estando em casa juntamente com seus agressores, né, elas têm maior dificuldade de acionar a polícia, de acionar a ajuda, né? Bom, nessas pesquisas, essas primeiras pesquisas que eu me referi, assim, uma das... Cláudia, só um minutinho para a gente ir conectando, que eu queria que a gente linkasse ainda, antes de você ir concluindo, assim, para os dias atuais exatamente. Primeiro, assim, agradecer a galera que está chegando aí, tem um bocado de gente boa chegando, Progel, Escola de Conselhos, Cactos, no MAP, no PEG, o pessoal do NUPEG aqui presente, obrigada aí para todo mundo, que bom que vocês estão aqui com a gente, tem Emes lá do Tocantins também, que bom, Alzeni. Bem, Mário, obrigada, tá, Mário? Você sabe. Então, Cláudia, eu queria que nessa explanação, né, nessa compreensão desse fenômeno, e entendendo que ele é histórico, vamos desnaturalizar isso, como as feministas começaram a fazer nos anos 70, mas a gente entende com muita clareza que houve uma descontinuidade das políticas públicas, né? Sim. Desde que Temer assumiu o golpe em 2016, os recursos diminuíram, a Secretaria das Mulheres deixou de ter o status que tinha,
Então, quer dizer, a pandemia, ela chega e o isolamento social também chega, e toda essa violência com as mulheres, mas no momento em que o Estado também retira muitas proteções às mulheres, via Lei Maria da Penha, via Lei do Feminicídio, Casa de Abrigos, das delegacias de mulheres que não foram ampliadas. Eu queria que você assim falasse um pouquinho dessa descontinuidade de política e dessa outra política que sanciona a morte das mulheres. Né? Uhum. Então, não só essa descontinuidade, né, como você disse, primeiro, mesmo no governo anterior, em que havia uma série de políticas públicas, né, os planos nacionais de combate à violência doméstica, mesmo nesse governo, a Lei Maria da Penha ela não tinha sido, de fato, efetivada, né? Várias medidas, várias ações que ela previa, na prática, em muitos lugares, não funcionavam. Sobretudo, com relação às mulheres pobres e negras. Então, pesquisas, por exemplo, apontaram que mulheres pobres e negras, mulheres em cidades menos, né, cidades menores, cidades mais distantes, elas se sentem menos protegidas, se sentiam menos protegidas pela Lei Maria da Penha, e acredito que agora, muito mais, né? Se sentem muito mais, menos protegidas pela Lei Maria da Penha. Para além dessa descontinuidade, né, primeiro, o fim da SPM foi, né, uma medida muito drástica nisso aí, o fim da SPM, o fim dos investimentos públicos, né, em políticas públicas de combate à violência. Hoje nós não temos políticas públicas, né, esse governo não criou nenhuma outra política pública de enfrentamento à violência, mas não somente isso, né, para além, né, de toda, né, essa descontinuidade que você acabou de dizer, programas que foram fechados, né, encerrados. Um dos programas, por exemplo, bastante interessante era a Casa da Mulher Brasileira, onde num único espaço se tinha todos os serviços, né? Então, começou no governo Dilma e não se abriu nenhuma outra casa durante o governo Temer, muito menos durante esse governo. Então, há uma descontinuidade de fato, o que faz gerar ainda mais a sensação de desproteção por parte das mulheres, né? De insegurança e de impunidade. Mas não só isso. Antes da eleição, nós pudemos acompanhar, por exemplo, uma série de episódios envolvendo o nosso atual presidente, que demonstra claramente, né, a sua posição com relação às mulheres, né, manifestações públicas, né, de certa forma, apologia à violência às mulheres, apologia ao estupro. Então, tudo isso, de certa forma, autoriza as pessoas a serem ainda mais violentas e estimula a misoginia, o preconceito, a discriminação com relação às mulheres, né? E é por isso também que a gente tem visto um elevado aumento na violência contra as mulheres de uma maneira geral. Não só a violência doméstica dentro da casa, mas também outras formas de violência, né, para além da violência doméstica. Então, sem dúvida, né, como eu falei, isso tem a ver com as decisões políticas. Então, quando, né, uma das abordagens que nós temos feito no estudo da violência contra as mulheres é a abordagem da biopolítica, porque nós entendemos, né, a partir do Michel Foucault, que a biopolítica significa a entrada da vida natural nos cálculos do poder, né? Não vou entrar muito nesse detalhe, mas se você quiser, eu posso falar um pouco sobre isso, né? Mas, pensando dentro dessa perspectiva, isso significa o quê? Significa que o Estado, ele cria políticas, para usar uma expressão da Judith Butler, ele cria políticas que faz com que algumas vidas, né, a precariedade de algumas vidas sejam maximizadas e outras vidas sejam minimizadas. Então, à medida em que o Estado não cria políticas de proteção às mulheres, expõe as mulheres à morte, né, de certa forma, ele toma uma decisão sobre a vida das mulheres, né? E isso dentro de um cálculo de racionalidade, né? Então, isso
significa que a vida de certos indivíduos, dentre eles as mulheres, vale menos nesses cálculos do poder, né? Então, é por isso que nós temos pensado esse tipo de violência também no âmbito das biopolíticas atuais. Então, muito bom, Cláudia, você trazer essa dimensão da biopolítica, porque ela é essencial, né? Como nossas vidas e nossos corpos são regidos pelo Estado e passa pelos interesses governamentais. E eu lembro de um texto que nós discutimos no grupo da Judith Butler, chamado Corpos que não pesam. Corpos que não importam, isso. E quando a gente vai estatisticamente, né, para a violência de gênero, e você vê a quantidade estatisticamente de mulheres negras e pobres entre esses corpos que são desprezados pelo Estado. Então, a gente tem uma política chamada necropolítica, né? Então, o Estado, ele escolhe os segmentos que vai eliminar. Desde os jovens pobres, as mulheres negras, pardas e pobres, então, a população LGBT. Então, você tem vários segmentos absolutamente ameaçados por esse Estado que aí está. Né? E nossos corpos, sim, são vulneráveis. A gente está em isolamento social. Antes, quando se podia ir daqui para a esquina, daqui na praça, eu pensava as possibilidades de eu ser assaltada. Então, assim, o tempo inteiro a gente está se sentindo vulnerável. E os casos de assédio e de violência sexual com as mulheres aqui no Recife, elas aumentam exatamente porque tem menos gente na rua, inclusive, né? Então, a gente vive um drama como mulher, na condição de mulher, altíssima. Em termos dessa violência, ela tá colada na gente. É muito ruim, né? Eu gostaria de também dizer para as pessoas que podem já começar a encaminhar as perguntas para a professora Cláudia, aproveitar, né, que a gente tem uma especialista aqui para papear, e vocês já podem encaminhar as perguntas, que eu passo a bola aí para a Cláudia, e conversando um pouco mais sobre essa dimensão da biopolítica e da necropolítica. Eu gostaria, Alce, de concluir um pouco o que eu estava falando a respeito por que no isolamento a tendência de aumentar, né, houve essa tendência de aumentar a violência. Como eu te falei, uma das primeiras questões assim que me inquietou enquanto pesquisadora foi entender por que as mulheres permaneciam em situações de violência, né? Então, mesmo com medidas de proteção, por que as mulheres elas continuavam em situação de violência? E eu fiz uma pesquisa com história de vidas com mulheres, né, vítimas de violência, mulheres de várias faixas etárias e de várias condições sociais, porque durante muito tempo também se associou a essa permanência. Primeiro, se associou à violência contra as mulheres como uma questão relacionada às classes mais pobres, né? Justamente porque as pesquisas feitas a partir das denúncias nas primeiras delegacias de mulheres indicavam que eram mulheres mais pobres que denunciavam. Mas elas, né, não é porque eram as mulheres mais pobres, mas porque, em geral, as mulheres mais ricas, elas têm outros canais onde elas podem pedir ajuda, e as mais pobres não têm. Então, durante muito tempo, por exemplo, se associou a violência às mulheres como uma questão de mulheres mais pobres. As pesquisas, entretanto, e a realidade está aí para mostrar que a violência contra as mulheres, ela não respeita a idade, ela não respeita a classe social, né? Ela é contra as mulheres e contra esses corpos que expressam o feminino. E é por isso também que existe a violência com as populações não hétero, quando eles têm os corpos mais feminizados, eles são mais vítimas de violência, né? E a violência contra eles costumam ser ainda mais cruel, né? Justamente porque, né, como a gente tem dito, expressa um pouco esse ódio ao feminino. Então, a violência de gênero, ela não respeita classe social, idade, né? Então, nessa pesquisa, eu quis saber por que elas não denunciavam. E, dentre as mulheres que eu pesquisei, tinham mulheres que sustentavam o marido, então a questão da violência, né, não era a questão econômica que fazia com que ela
se mantivesse numa relação de violência, e mulheres professora universitária, com poder aquisitivo relativamente bom, né? Então, a primeira questão que aparece nas respostas é vergonha. E isso não acabou. A vergonha ainda continua sendo o principal motivo pelos quais muitas mulheres não denunciam. E muitas vezes, o que provoca essa sensação de vergonha é porque ela, de certa forma, assimila a ideia de que ela é a culpada, que ela levou o marido a cometer a violência, né? Então, esse é um dos motivos da vergonha, e o outro motivo é o fato de não ter escolhido bem o marido. Então, a vergonha é o primeiro fator. A dependência econômica, em alguns casos, para algumas mulheres, é também um dos fatores, à medida que ela não tem autonomia econômica, né? A preocupação com os filhos, né? De não deixar o filho sem o pai, do filho não ver o pai preso, é um outro fator que aparece nas justificativas. Por incrível que pareça, a falta de apoio da família, porque, em muitos casos, a família dá razão ao marido, né? Não apoia a mulher, acha que ela, de fato, está dando algum motivo, né, para isso. Questões religiosas, né? Até outro dia, não sei se isso mudou, mas as mulheres divorciadas, por exemplo, elas não recebiam comunhão, elas foram excomungadas, de certa forma. Então, dentro daquela ideia, né, de que o que Deus uniu, o homem não separa, então, muitas mulheres mais religiosas, elas acabam também não denunciando em função disso. Eu ouvi relatos, por exemplo, de mulheres que foram pedir apoio, auxílio ao pastor, e ele vai dizer isso para ela: não, você tem que suportar, você tem que aguentar, porque não pode se separar, não pode chamar a polícia para seu marido, né? Então, infelizmente, isso acontece, e esse também é um dos motivos pelos quais as mulheres não denunciam. Somado a isso, né, algumas mulheres também não denunciam devido à ausência de uma resposta eficaz por parte do poder público, né? Não significa que a denúncia, a polícia vai chegar em alguns minutos, não significa que fazendo a denúncia vai se instaurar um inquérito em poucos dias, né? Então, um dos grandes problemas hoje, por exemplo, no que diz respeito à violência doméstica, é que a grande maioria dos inquéritos, dos processos, eles prescrevem antes mesmo de ser julgado. Então, por que ela vai chamar a polícia se não vai dar sequência ao processo, entende? Então, muitas delas não chamam também por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, além desses fatores que não desapareceram, além desses fatores todos, com a pandemia, aumenta a insegurança, aumenta o medo de desemprego, né? De certa forma, muitas estão em cárcere privado, porque não pode sair porque o marido está lá do lado para denunciar, né? Muitas não têm para onde ir, se denunciam, vão ter que sair de casa, porque as medidas protetivas, elas demoram um certo tempo para serem emitidas, entende? Então, para além de tudo isso, nós temos um outro fator com a pandemia. E tudo isso, todos esses motivos, de certa forma, pode explicar por que nós temos ouvido mais notícias de violência, né? Está circulando mais informações do aumento da violência. Em algumas secretarias, o que aconteceu foi uma diminuição nos registros de ocorrência. Que Cláudia, o que a gente identifica como a subnotificação, né? Por tudo aí que você já comentou. Essas denúncias, elas não chegam, né? Por diversas razões. A prefeitura, a Secretaria da Mulher lançou uma campanha: ficar em casa não é ficar calada, porque está atenta a esse aumento da violência dentro dos lares. Eu tenho notícias de pessoas que trabalham
e falam da quantidade nas periferias dos homens que enchem a cara, chegam em casa e batem nas mulheres, e as mulheres não sabem mais o que fazer, para onde ir, o que fazer, por N razões, como você colocou aí. Então, a gravidade dessa situação, neste momento, é enorme. Eu lembro de um relato de uma aluna, você colocou uma das razões aí, por exemplo, as famílias sem o apoio da família, né? Eu lembro de um relato dramático, há uns anos atrás, de uma aluna, ela fazia especialização em História, ela era professora da rede pública, e quando disse à mãe que ia separar, porque o marido dela, ela descobriu que, na verdade, o marido era bissexual, ele tinha caso com outros homens, e a mãe dela disse, na minha casa só tem solteiras ou viúvas. E aí, nesse momento, ela sofreu, entrou em depressão, foi para cuidados, etc., e conseguiu separar, mas ela nunca mais teve acesso à casa da mãe dela, nem ela e nem os filhos. Então, quando você fala, quando essas mulheres não contam com o apoio da família, é muito mais duro, né? Passar por toda essa situação da violência. Eu acho que tem um impacto aí que a gente precisa, eu acho que precisa de mais pesquisas para avaliar, você já aponta aí no seu trabalho, que é o impacto das religiões neopentecostais. Inúmeros relatos das mulheres que chegam para o pastor, que falam da violência, e o pastor diz, não, mas você é a pessoa que vai harmonizar a família, que vai trazer tranquilidade, isso vai passar, o progresso da família depende do seu papel, e já tem estudos aí apontando, por exemplo, para a depressão, né, as várias doenças que essas mulheres começam a desenvolver por estarem em relacionamentos abusivos, extremamente violentos, e agora sancionado aí, né, pelo presidente. Eu aproveito para falar um pouquinho, tem uma reflexão aqui de Mônica Costa, nossa colega da Federal, da Universidade Federal, minha amiga em particular. É possível que, com a autorização da violência pelo presidente da República, tenha aumentado os casos de violência contra as mulheres, para além da pandemia. Aí, Cláudia, você pode aproveitar para comentar um pouco mais a atuação deste presidente que está aí, né, com relação à violência, né, disseminada com as mulheres. Aproveitando aí a pergunta da Mônica. Então, é isso, né? Foi o que eu acabei de dizer. Assim como as pesquisas demonstraram que, de certa forma, a população respeita menos o isolamento em função do comportamento do presidente, né? O presidente fala em nome do Estado, né? O presidente não, quando ele vai a público, ele não pode separar as questões pessoais do Estado. Então, quando ele fala em nome do Estado, né? Então, assim como, de certa forma, o comportamento dele tem dificultado as medidas de prevenção, nós sabemos que o comportamento dele com relação às minorias, né, com relação... Basta a gente lembrar, né, Alcileide, eu já citei aqui os exemplos anteriores, né, ao governo, mas quando era deputado, né, lembra aí da violência que ele cometeu contra a Maria do Rosário, né, com relação ao estupro, fazendo apologia ao estupro. Lembrem-se do que foi um dos principais motivos que contribuiu para a eleição desse governo, que foi o uso da chamada ideologia de gênero, né? Então, foi eleito para conter uma espécie de conspiração internacional, que era isso que pregava, né, os defensores da chamada ideologia de gênero, uma conspiração internacional que tinha como objetivo transformar os meninos em meninas e os meninos em meninas, né, para usar os termos que surgiam. Então, a chamada ideologia de gênero foi, de certa forma, uma espécie de terror moral mesmo, né? Já se tem escrito sobre isso,
que, de certa forma, coagiu as pessoas a votarem no presidente. Então, não é agora que surgiu isso aí, mas isso já vem de um processo, né? Então, o que nós temos visto é que quanto mais as mulheres conquistam autonomia e direitos, né? Em contrapartida, a gente tem presenciado também o retorno de ideologias conservadoras que têm como objetivo justamente conter as mulheres. Então, uma longa elaboração dos feminismos, a historiografia das mulheres, mostrou como que historicamente foi se constituindo na nossa sociedade, né, na sociedade ocidental burguesa, um modelo de mulher, né, de mãe abnegada, de esposa obediente e submissa, né, que vem sendo desconstruído, porque essa posição das mulheres não é que as mulheres não possam ser mães, não é que as mulheres não possam ser esposas, mas que elas sejam valorizadas dentro dessas posições também, né? E que elas possam escolher, porque a grande questão é a mulher poder escolher se ela quer ser mãe, esposa ou não, também, né? E que não haja impedimentos, por exemplo, de que ela seja mãe, esposa, mas que ela também seja uma profissional. Só que dentro do modelo de família que nós temos, e que é um modelo de família que tem sido defendido pelos, né, por esses discursos conservadores, o lugar da mulher em casa, o lugar da mulher não é no mercado de trabalho, né? Essa semana circulou aí, por exemplo, né, algo absurdo de que o problema da política no Brasil é porque as mulheres tiveram direito ao voto. Né? Esse tipo de absurdo que, em pleno século XXI, a gente é obrigado a ouvir. Né? Então, o que nós temos visto é que também essa reação ela é uma reação contra essa constante potencialização das mulheres, né? Na busca pelos seus direitos, na busca pelos seus direitos de igualdade. Então, eu concordo, né, de que as posições assumidas pelos nossos gestores, em especial o nosso presidente da República, de certa forma estimula e também, de certa forma, autoriza, né, essa violência contra as mulheres, mas não somente isso, né? Também a desigualdade. Então, se a gente pegar, por exemplo, os dados, nós vamos ver que no Brasil, no último ano, o nível de desigualdade aumentou, né? Então, a violência, tudo isso influencia que ela aumente, né? Então, houve a contenção das políticas públicas, um discurso de ódio contra um tipo específico de mulher, porque não é contra todas, é um tipo específico de mulher. Essas mulheres, né, mais independentes, as mulheres que querem terem direitos iguais, essas mulheres que não são obedientes, vamos dizer assim. Então, há, de certa forma, um estímulo, né, ao ódio a essas mulheres, o que justifica a violência, né? Mas há o aumento da desigualdade de gênero. Uma questão que é bastante preocupante, por exemplo, diz respeito à educação. Então, nós vimos, por exemplo, nos últimos anos, nos últimos governos, uma discussão ampla em torno da necessidade de incluir temas relativos aos direitos humanos, dentre eles os temas relativos à desigualdade de gênero, em todos os âmbitos do ensino. Então, pensando a longo prazo, uma das formas de combater a violência às mulheres, sem dúvida, é você criar gerações em que respeite as mulheres, respeite os seus direitos, os direitos das mulheres. Então, introduzir essas discussões na educação. E o que a gente tem visto nesse último governo é justamente, desde Temer, né, como já foi dito aqui, reforma na educação que não só impede que esses temas sejam discutidos, como também os temas relativos às ciências humanas. A gente, por exemplo, você me perguntou sobre as minhas pesquisas. Desde 2000, por exemplo, eu tenho bolsas de iniciação científica para estimular jovens pesquisadores a estudar gênero e violência de gênero.
Nós presenciamos recentemente o corte das bolsas de iniciação científica para ciências humanas e sociais, ou seja, não existe mais investimento na pesquisa base inicial para essas áreas. Então, tudo isso, de certa forma, influencia, né? Que Cláudia, e que aumente a violência. Cláudia, só um minutinho, meu bem, é porque a gente está beirando aí as 16 horas. Eu gostaria só de registrar, já está um bom tempo, tá, Eliane? Porque não parei, quando parei não resisti. Eliane Freitas, nossa colega presente, Márcia, que bom também, Wilber Henrique, e o Daís, né? Wilber, que bom que você está aqui com a gente, e o Diretório Acadêmico de História da Rural também aqui presente nesse debate. Eu vou fazer uma rodada que apareceu, está aqui presente, Cláudia, de perguntas, eu acho que importantes. Começar pelo Bruno Gouveia. Ele pergunta o seguinte: gostaria que vocês falassem um pouco sobre a violência entre os casais lésbicos, que é uma violência pouco visibilizada, né, mas que existe. Talvez você possa falar. Eu vou pular a Mônica, que você já conversou um pouco. Emanuel Silva. Emanuel diz: professora, nesse contexto de pandemia, quais os mecanismos o Estado pode se utilizar para enfrentar a violência contra as mulheres? Como usar a biopolítica para favorecer esses corpos mais violados? Aila, professoras, boa tarde. Como podemos combater o discurso religioso que contribui para que as mulheres permaneçam em relacionamentos abusivos, principalmente neste momento político? Márcia, Maracajá, esse impacto interfere na educação. Quando a escola toca, mesmo que de forma transversal, com a literatura, as artes, a língua portuguesa, nós educadores somos perseguidos. Isso a gente, Cláudia, estava acabando de falar sobre isso. A gente, Márcia, sente na pele isso também, né? Como professora de história, a gente tem esse mesmo sentimento que você. Difícil, muito difícil. Mas, bem, Mário, professora, já que tocou nessa questão das religiosidades e a violência contra a mulher, a senhora acha que é possível pensar uma ação com foco nesse público mais conservador? Eu acho que tem perguntas aí suficientes para a gente ir fechando aí o debate, Cláudia. Bom, vou ver se eu dou conta de comentar, pelo menos. Com relação aos casais, né? Das mulheres, né? De mulheres lesbianas. Eu não tenho estudos específicos, né? A violência acontece, sobretudo, quando se reproduz os papéis de gênero, né? Acho que o grande problema é quando os casais eles reproduzem os papéis de gênero, e aí, dentro dessa relação em que há o desequilíbrio de poder, né? A violência é acionada tanto nos estudos sobre o feminicídio, tanto nos estudos, né, sobre a violência doméstica. A violência ela é acionada para punir, para castigar e para fazer uma mulher obedecer, né? Então, dentro dessa perspectiva, se um casal, mesmo que ele não seja um casal heterossexual, ele reproduz papéis de gênero, ele reproduz essas assimetrias e essas representações de gênero, então a violência ela também emerge dentro dessa perspectiva, né? O que se refere à legislação, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela protege essas mulheres porque ela protege a mulher independentemente da relação de afeto que ela esteja envolvida. Então, ela vai proteger tanto, né, em casais heterossexuais, como entre casais homossexuais. Existe uma dificuldade em alguns lugares, né, algumas delegacias, de fazer uso da Maria da Penha para proteger mulheres trans. Esse é um problema, porque algumas delegadas elas já entendem que o que tem que ser levado em conta é justamente essas representações de gênero e como a mulher se declara. Algumas delegadas não, vai dizer que se a gente, eu já ouvi isso de algumas delegadas. Se a gente começar a usar a Lei Maria da Penha para tudo, ela perde o objetivo principal dela, que é proteger a mulher.
E aí a concepção de mulher, né, é essa concepção naturalizada de mulher, né? Então, esse é um dos problemas. E eu concordo que as nossas pesquisas elas têm dado maior atenção às mulheres, né, nesse sentido mais genérico mesmo. Justamente porque são em número, são as mais, né, violentadas dentro das relações pessoais. Eu não me Cláudia, lembro quais foram as outras questões. Cláudia, só para acrescentar em relação à pergunta feita pelo Bruno Gouveia, Bruno, né? A gente ficar atenta também, não é, Bruno, que os relacionamentos abusivos, eles podem estar em todos os lugares. Sim. Seja afetivo, lesboafetivo, hétero. Então, assim, tem relacionamento, você pode ter relacionamentos abusivos. E, nesse momento, o que protege, o que ampara as pessoas, independente da sua orientação, da sua inclinação sexual, é a Lei Maria da Penha. E aí esbarra exatamente aí no que Cláudia está dizendo, nessa concepção essencializada e naturalizada do que é ser homem, do que é ser mulher, que passa pela biologia, pelos corpos, né, biologizados, e a população trans está, nesse sentido, praticamente desprotegida, porque a lei não alcança essas pessoas transgerificadas, né? Bem, Cláudia, a outra pergunta é do Emanuel aqui embaixo, né? Qual é, nesse contexto de pandemia, como usar a biopolítica para favorecer os corpos mais violados? Quer dizer, eu entendi que, assim, qual é a política que o Estado poderia ter para, nesse sentido, de proteger as mulheres, proteger os jovens negros, enfim, os corpos, né, LGBTs, e é um outro Estado, é uma outra biopolítica. Então, acho que a gente pode pensar num outro debate depois, né? Tem várias pessoas legais aí fazendo essa discussão da biopolítica, mas a biopolítica se refere justamente à exclusão desses sujeitos da cidadania e da proteção do Estado. Então, é justamente o contrário, né? Partindo da perspectiva do Agamben, por exemplo, que pensa a biopolítica a partir dos Estados-nação, ou seja, né, daqueles que têm direito ou não à cidadania, ele vai dizer que nas biopolíticas modernas, né, cada vez mais se criam limiares de inclusão e exclusão nos direitos de cidadania e de proteção do Estado. Então, na nossa contemporaneidade, esses limites só vão se alargando. Então, não são só mulheres. Se a gente pensar, por exemplo, o diálogo é direto com a criação, né, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que, no primeiro momento, as mulheres foram excluídas dos direitos, não só as mulheres, mas alguns profissionais, os não católicos, etc. Mas o principal recorte que exclui mais da metade vai ser, sem dúvida, a diferença sexual, né, o recorte de gênero. Então, hoje, na contemporaneidade, são cada vez mais esses limites de exclusão que faz com que determinados sujeitos perca não somente os seus direitos, como também a proteção do Estado. E são vidas que podem ser eliminadas sem que se cometa um crime, ou seja, sem que alguém seja punido por isso, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na quantidade de pessoas mortas pela polícia, que não serão julgados nem condenados, nem vão pagar por isso, isso faz parte dessa biopolítica. Ou quando a gente pensa em outros recortes, para além do gênero, como o recorte de raça, de origem, de religião em alguns contextos, né? De espaço geográfico, de onde você vem. Então, em cada lugar, você vai ver que cada vez mais... Bom, e é claro que se a gente pensa num Estado que está sendo governado por uma minoria cada vez mais restrita, né? É um governo que governa para empresários, é um governo que governa para uma determinada elite, é um governo que governa
para determinadas crenças, né? Então, não é um governo que, de fato, pensa no cidadão de maneira mais ampla, ou no sujeito, mas ele governa claramente para um determinado grupo. Então, se a gente pensar dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que cada vez mais indivíduos, eles estão fora desses limites de cidadania e fora da proteção do Estado. Então, a biopolítica nos ajuda a pensar essas políticas que provocam uma exclusão. E como já disse a Alce, a necropolítica, que é um conceito mais recente, nos ajuda a pensar não só essas formas de exclusão, mas políticas efetivas que provocam a morte, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o fim de determinados programas sociais, esse é um tipo de necropolítica. Colocam muitas pessoas expostas à morte, né? E aí é claro que cada uma dessas questões nós podemos pensar uma discussão específica. O professor Losandro, da Universidade Federal da Grande Dourados, por exemplo, a partir de uma perspectiva de um conceito da Rita Laura Segato, mandato de masculinidade, que eu acho que é algo que a gente tem que explorar, que é muito interessante nesse contexto atual, ele tem falado em necromasculinidade, ou seja, essas formas de masculinidade atuais que provocam a morte. Né? Com dificuldade, então, Cláudia. Das mulheres, em grande parte, resulta dessas necromasculinidades. Sim. Então, Oi. A biopolítica, ela serve para pensar dentro dessa perspectiva. Oi? Estão me ouvindo? Bem, vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que já voltou. A conexão de Cláudia caiu, né? Eu vou tentar juntar aqui a pergunta de Mário e a pergunta de Aila, tá? Porque elas estão muito... Vamos. Ouvindo agora aqui. Cláudia, eu queria... tem uma pergunta da Ilha e uma pergunta do Mário que estão muito próximas, né? A Ilha pergunta assim, como podemos combater o discurso religioso, né, que coloca as mulheres nesse lugar, né, nesses relacionamentos abusivos, e Mário diz, já que tocou nessa questão da religiosidade, acha que é possível pensar uma ação com foco nesse público? Então, acho que as perguntas aí, elas estão muito próximas, né? Qual é a ação, como se aproximar com essas mulheres ligadas às igrejas neopentecostais que estão em sofrimento, que estão em relações abusivas, como levar esse debate até lá, no sentido que elas têm direitos, que elas podem denunciar, que proteção elas têm. Então, Alce, é uma pergunta difícil, né, assim, da gente pensar numa solução. Eu acho que alguém comentou aqui também que como fazer com que a sociedade debata, né, problematize essa questão. Eu acho que essas coisas estão conectadas, né? Primeiro, eu acho que nós nunca falamos tanto de violência doméstica como estamos falando agora. E isso, eu acho que se a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio têm um grande mérito, o grande mérito foi colocar a sociedade para discutir. Então, por exemplo, se antes a gente sequer tinha estatísticas
né, dessas violências, hoje as secretarias de segurança, de certa forma, porque é um crime, porque está tipificado, são obrigados a mostrar esses dados. Então, eu acho que, de certa forma, essas leis, elas tiveram também esse importante papel de colocar a sociedade para debater. E, embora esteja previsto também, tanto nos planos de combate, né, os planos nacionais que existiam, quanto a lei, de que é necessário, ao nível do poder público, fazer campanhas, né, de conscientização, de debate, isso também não tem acontecido, né? Mas eu acho que a sociedade nunca se interessou tanto e nunca debateu tanto sobre a violência contra as mulheres como agora. Então, eu tentando conectar um pouco essa questão colocada aqui, eu não consegui ler quem foi que colocou a questão, e essa questão da religiosidade. Eu acho o assunto religiosidade, o assunto fé, eu acho que é algo extremamente complexo, né? E o que a gente vê em certas falas, é claro que a gente não tá generalizando, né? Eu, por exemplo, oriento hoje uma aluna do mestrado que está estudando as pastoras, as mulheres pastoras, e é uma perspectiva completamente diferente do que a gente tem visto aí em alguns contextos, né? Também há vários pastores que têm levado pesquisadores, pessoas para discutir esse tema dentro da igreja, que tem projetos. Aqui em Montes Claros, por exemplo, uma das igrejas evangélicas faz parte da nossa rede de proteção às mulheres em situação de violência, que tem trabalhos muito interessantes do ponto de vista da conscientização das mulheres sobre a violência. Então, é só para dizer que a gente não está fazendo generalizações aqui, né? Mas nós sabemos que, em alguns contextos, o que se diz primeiro, Deus que quer assim, Deus que fez homens assim, Deus que fez mulheres assim, então isso não pode mudar, né? E sem falar essas outras coisas que você já acabou de dizer. A harmonia do lar é responsabilidade da mulher, né? Quem traz a paz para o lar é a mulher. Se o seu lar está se desfazendo, o problema é da mulher. Então, esse tipo de fala acaba sendo recorrente. Então, eu penso que uma das formas de se combater isso aí é, de fato, problematizar esse assunto na sociedade, porque a igreja é uma instituição importante na vida das pessoas, mas não é a única, né? Não é a única instituição. Nós temos a família, nós temos a escola, né? Existem outros espaços em que o debate pode ser feito e que essa mulher pode ser afetada de outra forma para que ela saia do ciclo de violência. Então, não é porque esse discurso está presente na igreja que ele tem que estar ou estar em todos os espaços, né? Então, acho que, tentando conectar um pouco, é justamente isso, né? É trazer esse debate para a escola, é formar uma outra geração em que esse tipo de discurso de que sempre foi assim, é Deus que quer assim, não vai colar, não vai afetar as pessoas. E aí eu gostaria de também, pensando nessa questão aí de como romper o silêncio da sociedade, acho que foi essa questão que foi colocado, e também apoiar essas mulheres, né, não só as evangélicas, mas também outras mulheres. Eu gostaria de só ler uma citaçãozinha aqui. Nessa pesquisa que eu citei do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles também fizeram pesquisa nas redes sociais, né, onde aparecem muitos comentários sobre a violência, e um dos comentários foi assim, ó: os vizinhos estavam brigando e ele bateu na mulher. Eu não consigo ouvir isso e não senti vontade de chorar.
Parece que eu sinto na pele tudo que está sentindo. Tudo que ela está sentindo. O que esse comentário, de certa forma, revela, né? Revela uma certa empatia. Nós precisamos, né, de ter mais empatia com o sofrimento do outro. Nós precisamos não só ter empatia, mas nós precisamos ter coragem de denunciar. Porque aquilo, né, o título que você deu a essa fala, em briga de marido e mulher, se deve meter a colher, porque nós temos que parar de pensar que a violência às mulheres pertence ao âmbito do privado e por isso é algo que eu não posso me meter. A violência contra as mulheres, ela é algo que atinge toda a sociedade, atinge a família, atinge toda a sociedade. Então, eu não vou entrar nem nessa discussão, mas existem pesquisas, por exemplo, que mostram os custos econômicos da violência contra as mulheres. Ou seja, toda a sociedade paga também o preço da violência, né? Então, a violência contra as mulheres não é algo específico do privado, tem que ser pensado como um problema social. E por isso é um problema social que cada um de nós temos que intervir. Temos sim que nos meter, tem que meter a colher ali sim. E pensar que isso também é uma questão de cidadania. Trazer para cada um de nós a responsabilidade. Então, isso significa o quê? Que eu seja uma mulher que está em situação de violência, eu tenho que dizer, olha, estou aqui, precisa de ajuda, eu posso chamar a polícia, eu posso conversar, ou seja, toda a sociedade abraçar essa mulher em situação de violência, sabe, Alves? O que eu estou querendo dizer é que, para além das medidas ao nível do Estado, nós temos que pensar outras medidas de apoio mútuo, de solidariedade, e acho que essa é uma das formas também de apoiar essas mulheres em situação de violência. Eu aproveito, Cláudia, tua fala em cima dessa pergunta, mas eu acho que já puxando aí para a gente finalizar, exatamente isso. O título é esse porque a gente não pode se privar, não é mais uma questão privada, de domínio privado. Os homens não podem matar as mulheres, os homens não podem violentar as mulheres, os homens não podem mais violentá-las de tantas maneiras, verbalmente, emocionalmente, psicologicamente. Então, isso é uma questão de Estado, isso é uma questão pública, isso é uma questão social, e nós todas e todos não podemos ficar omissos, né? Eu vi, semana passada, o jornal mostrou uma mulher, não sei nem qual estado, pedindo socorro, isso era de madrugada. Ela escreve um SOS em vermelho e põe na janela para os vizinhos verem. E a polícia é chamada. Quando a polícia entra na casa, o cara está com a faca para esfaqueá-la. Então, ela foi salva, assim, de forma silenciosa. A gente tem visto veiculado algumas propagandas das pessoas pedindo com cartazes, achando que estão falando contra a pessoa e, na verdade, pedindo socorro. Então, eu acho isso fundamental. Alguma pergunta foi nesse sentido, né? O que fazer? Acionar, por enquanto, os instrumentos que a gente tem. 190, denúncia para a polícia, 190 no Brasil inteiro. Aqui a gente tem a Secretaria de Mulher, que funciona de domingo a domingo, e apostar nos coletivos feministas que estão aí, né? Abertos para ajudar e a gente acionar o que for possível. A gente só não pode, neste momento, cruzar o braço. Cruzar os braços para pedir socorro, e quem está correndo risco de morte, essas mulheres estão correndo risco de morte, né? A situação é muito grave, e ela é uma questão que toca a todos nós, a todas nós. Não é a outra que está lá, é alguém que nos diz respeito, e a gente precisa se meter a colher. Acabou essa. Os homens não podem mais fazer o que bem quiserem com as mulheres. Não podem, não devem, serão presos se fizerem. Mas depende muito da gente, da atitude que a gente tiver numa situação como essa, né? Bem, eu queria passar a palavra, já finalizando, né, Cláudia, 16h20, para você, enfim, depois eu falo um pouquinho para a gente fechar aí, porque isso daria uma outra live, pelas perguntas que tem aqui. Então, Vá, Cláudia, vá, depois eu falo.
É só para dizer, reforçar isso mesmo. Acho que é um assunto que tem tantas abordagens, né? Tantos caminhos que podem ser tratados, que de fato a gente precisa de várias horas, né, para discutir. Mas acho que é só para deixar um gostinho, né, Alce, de pesquisas que vão escolher algumas pessoas que estejam nos ouvindo, porque de fato a gente precisa de mais pessoas interessadas pelo assunto, de mais pesquisas, de mais pessoas mobilizadas, tanto no campo acadêmico quanto no campo social, né, para lutar pelo fim desse tipo de violência, a médio, a curto, a longo prazo. Então, eu queria mais uma vez agradecer, parabenizar você e o programa de pós-graduação pela iniciativa, pela coragem em trazer esse tema, né, para debater num canal de pós-graduação da história. A gente sabe que os temas relativos a gênero continuam sendo vistos como temas menores em alguns contextos, né? Se são considerados temas menores, temas sobre violência contra as mulheres é visto como tema menor ainda em alguns contextos. Infelizmente, na história não é diferente, né? Na academia não é diferente. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer e cumprimentar vocês pela coragem de colocar esse tema em debate e estimular pesquisas nesse sentido. Bem, gente, olha, Cláudia, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que está aqui com a gente até agora, nesse momento, né, pelas perguntas que foram feitas. Como Cláudia disse, é um gostinho de quero mais. Talvez o próximo momento trazer algumas mulheres, ou uma das mulheres das organizações sociais, das nossas comunidades, para ouvir de perto como é que a violência está, né, nesse momento de isolamento social, ver se a gente consegue ampliar, trazer outras vozes, né, para esse debate, e é uma luta para todos nós, todas nós, e também agradecer ao coordenador, que nesse momento está bem presente na nossa live, não só pelo aceite do tema, né, de trazer isso para a pós-graduação, mas está aqui com a gente o tempo inteiro, interagindo e dando nosso suporte para estar aqui, e a cada uma das pessoas, muito grata, Cláudia, por trazer esse debate com esse nível de excelência, né, teórica, acadêmica, porque o momento e o tema a gente continua na força e na luta pela produção dessas narrativas, né? As mulheres precisam chegar nessas narrativas e a produção da história e sobretudo das mulheres no campo da construção dessa história tem sido muito importante, e num momento como esse muito mais ainda, né? Ação política, esperança e luta é o que nos resta fazer. Obrigada a todas e todos. Obrigada, querida, pela sua presença. Obrigada, Gustavo. Obrigada também a todos que nos acompanharam aí essa tarde. Até a próxima. Vem outras lives aí do programa. Abraço, Alce. Tchau, gente. Um abraço, querida. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.